Estamos de volta e agora para falar de saúde. Segunda-feira foi o Dia Mundial, do Diabetes. Nós falamos sobre alimentação, falamos da doença em si e agora vamos falar de um outro problema referente também a quem tem a doença, Doutora Bruna, seja bem-vinda. Obrigada. E o tema de hoje, pé diabético, Então, eu queria saber o que vem a ser o pé diabético. É uma decorrência da própria doença. Isso. O pé diabético, ele é uma das complicações do diabetes, Que o diabetes, ele é uma doença silenciosa. Então, assim, a pessoa tem a doença, e ela às vezes não tem os sintomas logo no período inicial. Entendi. E aí o pé diabético, ele é uma categoria de várias complicações que ocorrem no membro associado à hiperglicemia, associado ao diabetes alto, Geralmente, essas complicações, elas são classificadas em 3 tipos, A neuropatia, que é um dos sintomas, A infecção, que é outros sintomas e afeta a micro e a macrocirculação. Começa pela micro e depois pela macrocirculação, que aí, associado a esses 3 problemas, a gente vai ter o desenvolvimento da doença do pé diabético. Perfeito. Temos até uma imagem para você de casa entender melhor o que a gente está falando. Nesse caso aqui, nós temos aí as feridas, Que é como se fosse aberto mesmo. Isso, é ferida, são úlceras. Então, assim, por que a gente... isso já é um grau avançado num pé diabético, E por que isso ocorre? Inicialmente, o paciente vai ter uma deficiência neuropática. Então, ele vai começar a sentir dor, queimação no pé. Então, aquele paciente que vem para você e fala assim, doutora, meu pé queima à noite, parece que eu tô pisando na brasa, parece que tem agulha no meu pé. Eu já ouvi isso, parece que eu tô pisando na brasa. Então essa é a queixa mais comum que o paciente chega. E geralmente ele já tem o diabetes há alguns anos, há 5 ou há 10 anos, depende muito como que esse diabetes é controlado. Então ele senta, parece que eu tô pisando na brasa. Então, essa é a primeira deficiência que a gente chama de deficiência neuropática, que ela começa sensitiva. Com o evoluir, ela evolui para neuropática autonômica. Então o paciente para de suar o pé e fica aquele pé ressecado. E aí, o que acontece? Aumenta a chance de abrir ferida. Porque forma aquelas rachaduras, porque o pé está sempre muito seco, e aí abre aquelas rachaduras que podem originar feridas, E também, se ele está, por exemplo, num chinelo, aberto, fica ressecado. E também se fica muito tempo abafado, Acho que deve prejudicar ainda mais essas feridas, quando está ali abafado. Então, qual que é o problema do sapato fechado? Como o paciente... Existem sapatos fechados próprios dos pacientes diabéticos, porque tem muitos sapatos fechados que eles possuem algumas costuras e essas costuras às vezes podem proporcionar machucado. E como o paciente já não tem aquela sensibilidade, porque ele já perdeu, às vezes ele faz um calo, A gente às vezes usa sapato fechado e forma um calo, a primeira coisa que a gente quer é tirar aquele sapato porque machuca, E o paciente diabético não sente aquele incômodo, aquela dor. E aí quando ele vai ver, já formou um grande do machucado. E por isso até que as pessoas às vezes falam assim, cuidado não se machucar, que você é diabético, não vai cicatrizar, vai demorar, Então realmente tem que ter cuidado. Com certeza. E quando a gente fala do pé diabético, uma vez, como a senhora disse, que a pessoa já tem aí, pelo menos há 5 anos, a doença para desenvolver, a gente ouve falar também, até chegaram várias perguntas falando aqui, a questão da amputação do membro, Mas isso pode ser evitado muito antes, então? Com certeza. Na verdade, estima-se que mais de 50% das amputações devido às complicações do pé diabético são evitáveis. Nossa, é muito. Então, é muito alta a taxa. Então, a gente sabe que se tivesse um controle do diabetes lá no começo, a gente com certeza conseguiria evitar. Porque se você tem uma doença, o diabetes, e você tem esse diabetes sempre controlado, com aquela glicemia sempre abaixo de 140, 130 de jejum, você sabe que essas complicações neuropáticas da micro e da macrocirculação, elas têm estatisticamente uma chance muito menor de evoluir. Então, o controle do diabetes é fundamental para a prevenção do pé diabético. E aí, quando abre a ferida, a gente sabe que a cicatrização realmente é difícil por causa do problema circulatório que o paciente apresenta, porque o sangue tem dificuldade em chegar, e também o tipo de bactéria que ali forma a infecção,
geralmente é uma bactéria, assim, digamos, mais forte, mais agressiva do que um paciente não diabético. Essa bactéria consegue se reproduzir mais. Então, a gente tem dificuldade em combater essa infecção. E aí, muitas vezes, os antibióticos e medicamentos não são suficientes para isso e acaba tendo que evoluir para amputação. Então, a gente sabe que se tivesse cuidado lá no começo, elas com certeza poderiam ter sido evitadas. E a gente sempre fala aqui de prevenção, né? Que às vezes é tão simples você visitar um médico com frequência, cuidar. A gente sabe que muitas vezes é difícil, principalmente chegando agora, final de ano, a gente fala assim, vou meter o pé na jaca, vou comer mesmo, depois eu corro atrás do prejuízo. Mas vai fazer uma enorme diferença, né, doutora? Faz uma enorme diferença. A consequência, é isso mesmo. Eu quero abrir aqui o nosso WhatsApp para você participar, tá bom? Se você tem alguém em casa, né, você às vezes tem um idoso em casa, tem alguém que tem a doença, manda aqui pra mim, já passou por isso, conhece. E puxando esse gancho do idoso, doutora, a gente sabe que não é só idoso que tem diabetes. O problema do pé diabetes pode acontecer em pessoas mais jovens também? Sim, pode acontecer em pessoas mais jovens. Claro que é muito mais comum a gente ver os mais idosos, até porque geralmente é uma complicação, assim, os sintomas começam tardiamente, depois de um tempo que o paciente tem diabetes. Mas a gente sabe que existe o diabetes tipo 1, né? Que é aquele diabetes que a pessoa tem a dificuldade de produzir a insulina, então tem dificuldade na metabolização da glicose. É aquele paciente que usa insulina desde novo, né? Então, esse paciente, como ele tem um diabetes, assim, que é até mais severo, se ele não diagnostica logo no começo, ele permanece com níveis de glicose muito altos, né? Que a gente chama de hiperglicemia, ele pode, sim, evoluir logo com sintomas, logo com 30, 25 anos, já começa a apresentar esses sintomas, sim. Entendi. Rapidinho aqui, a Marilene de Emilianópolis. Beijo, pessoal de Emilianópolis. Justamente o que a gente acabou de falar, ela tá falando que ela cuida do pai dela, né? E que o pé dele incha muito e ele tem diabetes. Se isso é perigoso, o pé inchar muito. Então, assim, inchaço, ele pode ser, a gente até comentou, pode ser várias causas, podem causar um inchaço, né? Geralmente, o pé diabético, ele pode ser sim um pé inchado, porque o paciente tem dificuldade de, às vezes, de caminhar por ter essa neuropatia, onde ele não sente direito as coisas. Como ele não sente se tá quente, se tá frio, ele não sente se tá com chinelo, se tá sem, ele acaba não conseguindo pisar direito. Então, ele tem aquela pisada, o pé começa a se deformar. E isso é uma das causas que pode levar ao inchaço do pé, sim. Né? Alerta. Mas tem outras causas também que levam ao inchaço do pé, não só o diabetes. Principalmente aqui na nossa região, que é muito calor, né, doutora? Com certeza. Aqui a gente incha bastante. Tem mais uma figura aqui pra gente falar. Graus. Tem os graus do pé diabético também? Isso. A gente tem na verdade, para a classificação de pé diabético, né, tecnicamente falando, a gente tem diversos níveis de classificação, né? Isso aqui é mais uma classificação esquemática, né? Onde vai representar onde você é um pé diabético já com lesão, né? Que a lesão inicialmente, ali no número 1, ela é uma calosidade, depois no número 2, ela já tem uma calosidade, já tem só que ela é pequena, tá? Não tem ainda apresentação de tendões. O número 3 já tem exposição de tecido mais profundo, né? E o número 4 e 5, ele está associado não só a uma complicação, está associado a complicações vasculares, micro e macrovasculares, causadas também pelo diabetes, que é a aterosclerose, que pode estar associada, que leva à isquemia, que é outra complicação do pé diabético ainda. Perfeito. Eu achei muito legal o tema de hoje, justamente por isso, porque às vezes a gente nem imagina que uma coisa liga a outra, uma coisa vai levando a outra. O pessoal da live aí tá acompanhando, se tiver uma pergunta pode mandar. Olha só, a Neuza Pavão, ela tá dizendo o seguinte: eu tenho 59 anos e sempre tive essa queimação nos pés e não sou diabética, peso 58 quilos. Nunca fumei e não bebo. O que poderia ser uma queimação nos pés, doutora? Então, assim, a gente sabe que a principal causa realmente de queimação e de neuropatia é o diabetes, né? Mas existem outras neuropatias que também causam essa queimação nos pés, né? Uma das causas bastante comuns dessas neuropatias é pacientes com problemas de coluna,
pacientes com problemas de hérnia de disco, pacientes que acabam tendo compressão de nervo na região da coluna, acabam evoluindo com queimação dos pés. Entendi. Existem ainda outras, até deficiência de vitaminas, podem gerar neuropatia, outras causas menos comuns que a gente tem que investigar. Perfeito, né? Procurar sempre um especialista. Inclusive, semana passada, vocês mandaram aqui, a doutora Bruna atende onde? É da onde? Atende em Presidente Prudente, né, doutora? Isso, eu atendo em Presidente Prudente, né? O consultório fica na Washington Luiz. O consultório fica na Washington Luiz, né? Aí tem o Instagram, nosso Instagram sempre tem o contato, tá lá no Instagram, né? Os números de telefone, o WhatsApp, né? Também sempre tem informações referente a doenças, a temas que a gente sempre debate aqui, como diabetes, né? Complicações do diabetes, as varizes, problemas arteriais. A gente sempre está postando novidades e tratamentos que a gente realiza lá. Inclusive, eu vou lá conhecer o consultório da doutora e vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Doutora, muito obrigada. Obrigada a Até vocês, semana que Tamara. vem, Até. viu? No próximo bloco, olha...